Hoje nós estamos vivendo o último dia do ano de 2015. Eu poderia resumir a minha expectativa ou a minha satisfação em algumas palavras de gratidão a Deus, de realização e reconhecimento à grandeza e o amor de Deus. Sem dúvidas, todas as experiências que nós vivemos no ano de 2015, sejam as experiências consideradas por nós, na nossa ótica, no nosso ponto de vista, como boas experiências ou experiências de felicidade, de alegria, de realização, ou sejam elas momentos de tristeza, de dor. O fato é que todas elas somadas trouxeram para nós a sedimentação, o amadurecimento e o fortalecimento do nosso caráter. Servimos a um Deus extremamente soberano. Absolutamente todas as coisas estão sujeitas ao seu domínio. Nada acontece se não for a vontade de Deus. Ele não apenas determinou todas as coisas, dias, épocas e anos, como Ele faz através da doutrina que nós tanto amamos e chamamos de a doutrina da providência de Deus, o cumprimento de todas as coisas. Ele é o Criador do universo, o Criador da nossa vida e que também sustenta a sua criação. De maneira que todas as coisas que acontecem, segundo o apóstolo Paulo, Romanos 8, 28, elas juntamente trabalham ou operam juntas para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E eu gostaria de colocar um título a essa somatória de experiências da nossa vida que nós adquirimos no ano de 2015. E eu chamaria isto de as estações da nossa vida. Assim como o ano tem as suas estações específicas, outono, inverno, primavera e verão, e ambas têm suas próprias características, e são fundamentais para completar o ciclo de um ano, eu poderia dizer, seguramente, que a nossa vida também tem as suas estações. Os momentos que têm as suas características, que são evidenciados em determinadas épocas, mas que são fundamentais para fechar o ciclo da nossa vida. Por essa razão, eu quero fazer a exposição destes dois versos do poeta que escreveu Cantares. Quando nós olhamos no pano de fundo desse texto, primeiro nós nos alegramos com o que significa o próprio nome, que significa uma canção alegre, inigualável. Cantares significa isso. Cantar com tão grande alegria pela realização do que Deus tem feito. E ao mesmo tempo em que este poema de Salomão é uma literatura sapiencial, ou seja, é uma literatura que traz ensinos morais, comportamentais para a nossa vida diária, para os relacionamentos humanos, é também um poema lírico, uma canção cantada e acompanhada de uma harpa, de uma flauta. E o que me chama a atenção é que o poeta Salomão, ele faz uma alegoria. Ele pega a figura, uma determinada figura, no caso um pastor e uma sulamita, uma camponesa, e faz uma narrativa. Este homem sendo rei, estando nos lugares privilegiados, ele renuncia a tudo isso, parte em direção à casa de uma família pobre, onde se apaixona por uma camponesa, e o nome sulamita significa aquela que tem uma beleza admirável, que se destaca entre as outras, que tem uma certa sensualidade. E ele se apaixona e fica noivo desta sulamita. E a proposta de Salomão, no capítulo 2 de Cantares, é a proposta feita por alguém extremamente apaixonado.
como um casal que está namorando, ele convida aquela mulher apaixonada para ter um dia onde eles vão desfrutar do seu belo amor ao ar livre, observando a natureza. O que isso significa para nós? Significa o convite de Deus, mesmo nas estações turbulentas da nossa vida. Este convite está sempre exposto a nós, para desfrutarmos dos prazeres da sua companhia. Vejamos o que ele diz no primeiro verso. Ele começa com a estação que eu poderia chamar de a estação do inverno, e ele diz assim: porque eis que o inverno passou. Quando nós olhamos a história de Israel, este é um período extremamente rigoroso, um período muito frio e de intensas chuvas. O que Salomão está dizendo é que na nossa vida haverá momentos assim, porque o inverno ele é fundamental e essencial para a construção da história da nossa vida. Os momentos de dor, os momentos de solidão, os momentos de profunda tristeza, os momentos em que nós nos retiramos do ambiente onde as pessoas estão e procuramos ficar sozinhos, refletirmos na nossa vida, refletir sobre o que nós temos feito. Assim é caracterizado o inverno, um momento extremamente importante, um momento de dor, como foi testemunhado pela nossa irmã Raquel, momentos que só nós passamos, mas que ele é fundamental para lapidar o nosso caráter. Quando nós dizemos assim, há momentos ruins na nossa vida, temos a sensação de que naqueles momentos Deus não tem absolutamente nada a ver com eles. As Escrituras revelam um Deus que determina todos os dias. Diz o sábio Salomão, até o ímpio para o dia do sofrimento. Então, tudo o que nós passamos está no propósito de Deus. A nossa vida não é uma possibilidade. A nossa vida é um projeto idealizado pelo próprio Deus soberano. A nossa vida não está entregue ao acaso, ao léu, ao que o pensamento secular chama de destino. Nós não estamos entregues à sorte ou ao azar, mas nós estamos nas mãos daquele que criou todas as coisas. E mesmo no inverno da nossa vida, temos a confiança de que Ele nos convida para desfrutarmos do prazer da sua companhia. Agora, há perigos que rondam a vida daqueles que estão no inverno. E um deles eu poderia chamar de momento do desânimo. E um exemplo bem claro que nós temos nas Escrituras, registrado em 2 Samuel, capítulo 11, é a vida do rei Davi. Pois a Bíblia diz que na primavera, época em que os reis saíam para a batalha, porém Davi ficou em Jerusalém. Embora a narrativa comece a partir do momento da primavera, período em que os reis saíam para a batalha, quando nós analisamos a fundo esse contexto, nós chegamos à conclusão de que no inverno os reis não saíam para a guerra. Porque o inverno era extremamente frio, gélido e muito chuvoso. Não eram períodos propícios para desenvolver estratégias de batalha, estratégias de guerra. Só que neste período eles se recolhiam. Eram períodos de reflexão para desenvolver novas estratégias. O que aparentemente era um período crítico era também uma oportunidade para desenvolver novas possibilidades. Mas o risco que nós corremos é no fato de que quando este período do inverno fica muito longo, nós podemos cair no risco do desânimo. Quando chegou a primavera, Davi estava preso à ociosidade e ao desânimo. E foi exatamente dentro deste contexto, ao estar no terraço do palácio, ao invés de estar na guerra, que ele se sentiu atraído por uma mulher que se banhava e foi vítima dos desejos do seu próprio coração. O inverno também pode ser caracterizado como um período de ansiedade. Nenhum homem na história da humanidade esteve isento de períodos ansiosos.
Isso não acontece apenas com pessoas do nosso tempo, da modernidade, da época da informação. Isso sempre aconteceu com os personagens bíblicos. Eu poderia citar com confiança a vida do próprio apóstolo Paulo, quando este estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, já tendo recebido a sua sentença de morte, sabendo que seria decapitado. Ele escreve a sua carta ao discípulo Timóteo, pastor em Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, quando depois de fazer uma relação enorme de pedidos a Timóteo, ele diz: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Aquele homem acostumado com as adversidades, aquele homem que tinha uma extrema comunhão com Deus e plena convicção de seu chamado ao apostolado, agora enfrenta um período de inverno, porque naquele período de inverno ele sabia que Timóteo não teria condições de navegar, e ele pede para que ele passe na cidade de Troade, na casa de Carpo, um dos discípulos daquela época, para pegar a sua capa, sinal de que estava frio, e também os seus pergaminhos. E este homem está pedindo a Timóteo que vá o mais depressa possível, denotando uma ansiedade. Os períodos de inverno são terríveis, mas todos nós precisamos passar por ele. Aqueles que superam este período reconhecem que estão debaixo dos cuidados do Senhor. A aplicação no texto, eu poderia observar algo que Salomão sabiamente pontualiza, que é o momento da chegada do reino, quando ele diz assim: o inverno cessou. Se olharmos de maneira geral a história da humanidade, quando nós voltamos os nossos olhos a Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus promete um descendente à mulher, e esse descendente de Davi é o próprio Cristo, nós percebemos que o pecado de Adão colocou toda a humanidade no inverno espiritual. E eu faço uma aplicação e peço uma licença poética aqui, porque o pecado de Adão, ele eclipsou, ele obscureceu, ele colocou em sombras a imago Dei, a imagem de Deus em nós, que tão claramente era vista, agora está sob uma escuridão causada por causa do pecado. Ela ainda está lá, e não só a imagem de Deus em nós, como também toda a criação está sujeita à maldição do pecado. Decorre daí os sofrimentos da vida. Decorrem daí, por causa da existência do pecado, as dores, desilusões. E mesmo sendo cristãos e servindo a Deus, nós vamos caminhar nesta vida com sofrimento, com dor, com luta. Celebramos a virada do ano, comemoramos porque estamos encerrando 2015, vamos iniciar 2016, mas 2016 será novo apenas para nós, porque Deus já conhece todos os dias da nossa existência. Ele conhece todas as coisas. E eu poderia afirmar que quando nós passamos pelo inverno da vida, ainda que com lágrimas, e chorar faz parte da vida, não tenha vergonha de chorar. Não sinta-se inferior, não sinta-se menor porque você chora. Chorar faz parte. Agora, quando nós olhamos para esse texto, e se nós entendemos que isto é uma alegoria, e se este Salomão, nesse relacionamento afetivo, amoroso, profundamente ligado, até mesmo sexual, mostrando este vínculo inquebrável, mesmo com os reveses do relacionamento entre ele e a Sulamita, ele mostra que claramente nunca deixará. Nós temos a confiança de que Deus cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Quando eu olho esse contexto, eu lembro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Quando nós passamos nos momentos difíceis da vida, podemos lembrar da profecia de Malaquias. Quando brilhar o sol da justiça, vós
saltareis e correreis, como um bezerro corre pelas estrebaниas. Imaginem vocês, um bezerro que nasce num ambiente, num curral preso, isolado, cercado, e de repente ele é solto. Assim somos nós. Nascemos subjugados por causa do pecado. Sofremos o período de inverno da nossa vida, da nossa trajetória aqui neste mundo. Mas quando brilhar o sol da justiça, nós vamos correr ao encontro do Senhor. O segundo ponto que eu observo é quando ele diz: a chuva cessou e se foi. Precisamos lembrar o que representa os períodos chuvosos para a nação de Israel. Nós estamos vivendo em um período chuvoso e nós sabemos a importância deste período. Semana passada assisti uma reportagem do EPTV Campinas, esperado para 20 dias. Ontem, se não me engano, o sistema Cantareira saiu do nível morto devido às chuvas. O período chuvoso representa a renovação. O período de chuvas representa uma nova perspectiva, uma nova projeção. Ainda que cause alguns transtornos, em Israel era assim porque chovia 3 meses seguidos. E esse período de chuva era tão importante porque a economia do povo hebreu era agropecuária. Eles tinham a sua economia, o seu sustento, tanto no cultivo da terra, quanto na criação dos animais. Então, a chuva eram as bênçãos materializadas. É maravilhoso isso. Eles olhavam para a chuva e reconheciam a bondosa mão de Deus. É como se Deus dissesse à nação de Israel: os seus pecados estão perdoados. Prova disso é que eu dou refrigério e descanso a vocês. Veja o que o salmista diz, Salmo 65, do 9 ao 10. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. A chuva representava alegria. Os momentos chuvosos representavam o refrigério de Deus. Quando a nação de Israel sofria com o exílio, o Salmo 126 é um salmo em que eles pedem para Deus que os tire do exílio da Babilônia, e eles dizem assim: Senhor, nos tire desse exílio e faça a nós como a região do Negueb quando é inundada pelas suas torrentes. Uma região da Palestina extremamente seca, árida, sem vida, que uma vez no ano acontecia um fenômeno marcante naquela região, que era o período das chuvas, e aquilo que era seco, aqueles canais sem vida, com rochas escarpadas à sua volta, se tornavam em riachos, canalizava a quantidade de água. E quando eles olhavam, tanto é que o salmista dizia assim: quando o Senhor nos dá vitória nas batalhas, eu olho para a nação cantando e louvando a Deus, e eles são como as torrentes do Negueb, porque representava um momento de grande alegria e de grande satisfação. É por isso que o sábio Salomão diz: as chuvas já se foram. Passou o período do inverno, já vieram as chuvas. Deus já apontou para um momento novo. E essa chuva pode ser refrescante em forma de orvalho, ou pode ser tonificante em forma de chuvisco. Ambas tinham uma representação muito grande, tanto é que quando vinham períodos de seca, facilmente se introduzia a idolatria em Israel. Lembrem-se, meus irmãos, do profeta Elias. Ele foi a voz de Deus a uma nação que se tornou adoradora de Baal, o Deus da chuva, o Deus da tempestade. Aquele homem, tomado pela autoridade dada por Deus, disse: segundo a minha palavra, não mais haverá chuva sobre Israel, o que denotava à nação que Deus estava irado por causa do pecado deles.
Então, quando viesse a chuva, aquilo estava representando o perdão e a restauração de Deus. Eu posso encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 32, do verso 1 ao 3, quando diz assim: inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque anunciarei o nome do Senhor, e engrandecei ao nosso Deus. As chuvas, quando vinham sobre a nação, representava que Deus estava aceitando a obediência e o arrependimento. O profeta Oséias também diz isso. Oséias, capítulo 6, do 1 ao 3, quando ele olha o povo desobediente a Deus e ele quer falar sobre a importância de se obedecer a Deus, ele faz essa representação entre a palavra ou a verdade de Deus e o período de chuvas. Quando ele diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. O mal que sobreveio a nós foi enviado por Deus. Não é uma permissão, é a vontade de Deus. Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Nos feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Havia uma relação muito grande quando o povo se voltava para Deus. Isso estava tão presente na mente de um hebreu, que quando eles recebiam a chuva, eles sabiam que havia obediência. Se nós aplicarmos isso aos nossos dias, nós podemos olhar esse período de chuva e, ao invés de nos preocuparmos com a quantidade de chuva, nós devemos dizer: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor envia chuva para renovar as nossas esperanças e cuidar de nós. O escritor Tiago, na sua epístola, ele ousadamente compara o período de chuva com uma palavra grega chamada parousia, que significa a segunda vinda de Cristo. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8: portanto, irmãos, sejam pacientes, período do inverno, tenham paciência até a vinda do Senhor. As nossas lutas vão se findar um dia, quando o Senhor nosso voltar. Parousia, esperamos a sua vinda. E ele vai fazer uma comparação, e ele diz assim: vejam, olhem com os olhos de vocês, observem, vejam como o agricultor aguarda, ele espera que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É isso que Salomão profetiza aqui poeticamente, de maneira lírica, de maneira aflorada, de maneira adocicada, num relacionamento, numa espécie de fantasia romântica, mostrando o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva. Assim como num casamento, num culto matrimonial, quando devidamente observados os elementos reguladores de um matrimônio, o noivo espera a entrada da noiva ao som da marcha nupcial. Assim o Senhor há de nos esperar sobre as nuvens, com a legião de anjos, com o exército de seres angelicais, esperando ao som da trombeta o encontro com Ele. Vocês conseguem perceber isso? Então tudo que nós passamos aqui é uma espécie de making-off, né? É um momento em que a noiva está se preparando, em que ela está tendo o seu dia, naquela correria, sabe, da noiva no dia do seu casamento, em que ela
vai fazer a maquiagem, vai arrumar o cabelo, vai provar o vestido e corre de um lado, e aquele estresse, aquela ansiedade, até o momento em que ela entra na igreja e encontra-se com o noivo e o recebe, ou ele a recebe com um beijo. Tudo que nós passamos aqui é apenas a preparação para aquele grande dia em que nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. É isso que deve arder no nosso coração. Isso representa muito mais do que virar um ano. Isso vai além das nossas expectativas, que às vezes estão debaixo de informações de crise, de escândalos, de corrupção de uma nação como a nossa, mas nós temos o nosso coração ardendo de amores pelo nosso amado. É isso. Os lares também vivem esses momentos. E eu posso ver isso em uma outra parte, quando ele diz assim: aparecem as flores na terra. No nosso calendário, a primavera vai do dia 23 de setembro a 21 de dezembro. Representa a temporada de renovação. É o momento em que a maioria das plantas fazem a renovação das suas flores e das suas folhas. E eu que diga, né? Essas árvores, quando começam a trocar a folhagem, quando começam a nascer as suas flores, precisa varrer 2, 3 vezes por dia. É um momento de renovação, e as famílias também vivem esses momentos em níveis diferentes. Talvez no ano de 2015 você tenha iniciado com tristeza, com desentendimento da família, com momentos difíceis de lidar, talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez um período de escuridão da alma, de deserto espiritual. Mas é no momento em que as flores aparecem que vem aquela inspiração, que nos parece os planos darem certo, as nossas expectativas se renovam. E aí começam a surgir, eu estava olhando o vídeo da retrospectiva. Começou com um momento difícil, triste, de substituição, um pastor no lugar do outro. É um momento difícil para qualquer igreja, para qualquer família, principalmente para pastor. Depois um momento também de dor, de administrar certas circunstâncias. O Senhor chamou o nosso pastor e de repente você se vê, e eu me vi nessa situação de ter que dar continuidade a um legado, a uma construção toda. Ninguém vira pastor de uma igreja de um dia para o outro. Eu posso estar pastor, mas para muitos eu ainda não sou pastor, porque eu preciso vivenciar certos momentos na vida e na família que fará com que vínculos sejam criados, e eu tenho que respeitar a história, o momento, a experiência, a construção de cada um. Assim como os irmãos precisam respeitar a Bíblia. Embora eu tenha os mesmos princípios doutrinários, teológicos, talvez ideológicos do pastor Milton, mas era um homem com 68 anos e um pastor, vou fazer 35, mas tinha 34. Não poderia ser comparado com o mesmo tempo, ao mesmo tempo com aquele que não tem o mesmo tempo. E há pastores, assim como Davi serviu a Deus no seu tempo, na sua época e na sua geração. Mas a igreja passou por esses momentos. Alguns se reanimaram, outros pararam pelo caminho. Alguns foram chamados neste período de 2015. Alguns foram tão tomados pelo poder do Evangelho, se sentiram renovados, tiveram toda uma reestruturação. São praticamente outras pessoas. Alguns permanecem do mesmo jeito, tanto faz se a água sobe, se a água desce. Não se envolvem, ficam à periferia, às margens, olhando o centro e vendo aquilo acontecer, como alguém que está na arquibancada, até mesmo torcendo pelo time, mas não vestiu a camisa do time. Mas isso faz parte da nossa história. A aplicação de todo esse contexto aqui, se nós formos observar, ele tem até mesmo uma aplicação cultural.
Nós olhamos para a nossa igreja, e cada igreja tem um estereótipo, tem um perfil, tem um padrão. Porque são pessoas diferentes. O contexto e a aplicação cultural é que os judeus, eles comemoravam a Páscoa na primavera, no momento em que as flores surgiam. Era neste período em que o cordeiro, que é o tipo, e Cristo é o protítipo, é o cumprimento daquilo que ele representa, que ele era imolado, sacrificado na antiga dispensação. E eles comiam ervas amargas. Vejam o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 19. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou seja natural da terra. Há uma ação de Deus tão profunda neste processo aqui, se nós observarmos o que Salomão diz, e que passa desapercebido aos nossos olhos. Há uma ação legislativa, Deus estabelece leis quando ele diz assim: olha, tanto o judeu quanto o estrangeiro, ele deve comer o pão sem fermento. O que Deus está fazendo aqui é incluindo os gentios, porque ele não diz apenas aos judeus, mas ele diz que o estrangeiro deve participar desta aliança. Agora há também uma ação judiciária, tanto o judeu quanto o estrangeiro que assim não fizer, será eliminado da comunidade. O que Deus está nos dizendo é que este pão sem fermento, que vai representar, eu peço licença poética de novo, a primavera da vida cristã, é esta vida em santificação sem o pecado. Não sem o pecado original presente em nós, mas sem o desejo ou a vida prática no pecado. O apelo a uma vida de piedade, de santificação. Isso é a primavera da vida. Porque ninguém que está no relacionamento apaixonante, o apaixonado, o amoroso, ele vive com o cônjuge pensando em outro. Mas o seu coração, suas intenções, está puro ou intencionalmente voltado àquele que é o objeto do seu amor. Ou não é assim? Você jura fidelidade. Então, se nós queremos viver a primavera da vida cristã, nós temos que voltar-nos para o nosso Deus em santificação. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto sobre a importância de se livrar do velho fermento. 1 Coríntios capítulo 5, 7 e 8, ele diz assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que era imolado no Antigo Testamento, ele foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Jesus morreu na estação da primavera de um lugar. O tempo de cantar chegou. A voz da pomba ouve-se em nossa terra. O que isso representa? Diz o adágio popular, o ditado, que quem canta, seus males espanta. Quem está feliz, canta. A minha mãe, faz 10 anos que ela faleceu, e eu guardo assim, bem claro na minha mente, no meu coração. Eu tenho lembranças profundas. Nós somos de origem nordestina, e minha mãe tinha por hábito cantar o Lamento das Lavadeiras. E quando minha mãe começou a frequentar a igreja, ela cantava as músicas do inário como músicas de lavadeira. Quando ela estava alegre, ela cantava, mas era sempre naquele ritmo. Mas aquilo representava que ela estava alegre, porque era o tempo de cantar. O tempo de cantar. O meu pai, se você for na casa dele e o encontrar cantando a música do Roberto Carlos, meu amigo de fé, meu irmão camarada, você pode ter certeza que ele recebeu a aposentadoria. Toda vez que eu vou e ele está cantando, ele recebeu.
Isso é comum, porque nós queremos cantar, porque isso evidencia sinais de que as promessas estão se cumprindo. O tempo de cantar chegou. É isso que diz o sábio Salomão. E ele conclui dizendo assim: as aves começam a cantar, ouve-se o arrulhar dos pombos. Eu não poderia deixar de observar isso aqui. E eu fui pesquisar por que razão Salomão fala sobre o canto da pomba, em outra versão, o canto da rolinha. Primeiro, porque neste período havia uma intensificação maior da luz solar. E neste período estimulava uma glândula nas aves, a hipófise, semelhante à tireoide nos seres humanos, é uma glândula responsável pela produção de hormônios. Os pássaros entravam em um período de dança pelo acasalamento. Eles procuravam seus parceiros. Os pombos começavam a cantar, porque era período de procriação. E o que Salomão faz é trazer a ideia deste canto do pombo em duas características. Primeiro, o arrulhar dos pombos é triste, é diferente das outras aves. Não é um canto feliz. Eu vou tentar fazer aqui. Você não vê beleza. E o que representa isso é a tristeza do nosso Senhor, sabia disso? Ele vai apontar para a tristeza e o sofrimento de Cristo. Embora seja triste, os seus hábitos são pacíficos e suaves, representando a pureza de nosso Senhor. Como é que eu contextualizo isso? Mostrando que entre os sacrifícios determinados por Deus, quando eram feitos sacrifícios de aves, os únicos dois permitidos pelo Senhor eram pombas e rolinhas. Nenhuma outra ave era permitida como sacrifício, porque apontava para Cristo. Levítico 1,14: se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. E eu concluo relembrando aos irmãos, quando Maria, após a circuncisão de Jesus ao 8º dia, ela vai a Jerusalém oferecer um sacrifício. Por ser pobre, oferece 2 rolinhas. Lucas capítulo 2, do 22 ao 24. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E eu concluo a minha mensagem e convido o Edgar para louvar ao Senhor, para depois nós passarmos a virada do ano de joelhos, orando ao Senhor. Nós vamos louvar o hino de gratidão a Deus, o hino 59 do nosso hinário, Vem Senhor do Bem a Fonte. E eu concluo minha mensagem dizendo: Cristo é a celebração verdadeira do ano que se inicia. Cristo é a celebração verdadeira do ano que se inicia. Vivamos 2016 para a glória de Deus. Amém.